Bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tenham passado aí uma noite de descanso, depois de uma abertura maravilhosa ontem e de um coquetel maravilhoso oferecido pelo governo do Estado. E vamos hoje retornar aos nossos trabalhos. Quero convidar aqui para dar uma palestra para vocês o Renato Saraiva Ferreira, que é do Ministério do Meio Ambiente, onde vai estar colocando aqui para nós o Programa Nacional de Revitalização das Bacias Hidrográficas e também o Programa Água Doce. Ele é diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Acesso à Água, Secretaria de Recursos Hídricos e também Qualidade Ambiental. Gostaria aqui, então, Renato, por gentileza, vamos prestar bem atenção, que é um programa da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Meio Ambiente, e é um programa que está sendo desenvolvido aí a nível nacional, e é interessante a gente saber o contexto, o conteúdo desse programa, para que a gente possa, no nosso estado, desenvolver esse programa que é de tamanha importância. Renato, por gentileza. Então, nós vamos começar a nossa apresentação com o vídeo que foi estruturado pela equipe do Ministério do Meio Ambiente no tema da revitalização. Depois a gente já segue com a palestra. Cada ser vivo do planeta depende da água. Os ecossistemas, a biodiversidade e o clima dependem dos ciclos da água. As pessoas dependem da água, no seu consumo diário, no abastecimento de suas residências, na geração de energia elétrica, na produção de alimentos, na indústria. No entanto, esse bem tão essencial é um dos mais ameaçados da Terra. O uso da água no mundo cresce constantemente. O aumento dessa demanda é gerado em função do crescimento populacional e do modelo de desenvolvimento econômico, com seus padrões de produção e consumo. Ao mesmo tempo, o desmatamento, a expansão das fronteiras agrícolas, a utilização de agrotóxicos, a impermeabilização do solo, a poluição industrial, a destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos, assim como a falta de saneamento, comprometem ainda mais a oferta de água doce em quantidade e qualidade. Um exemplo desse quadro é que 80% do lixo marinho vem do continente, ameaçando a vida nos oceanos. Segundo dados das Organizações das Nações Unidas, 2,6 bilhões de pessoas, cerca de 40% da população mundial, não usufrui de saneamento básico. O Brasil é o país que possui a maior disponibilidade de água doce do mundo, 12% da água do planeta. O território brasileiro está dividido em 12 regiões hidrográficas. Cerca de 80% da água superficial do país encontra-se na região hidrográfica amazônica, que concentra apenas 5% da população brasileira. 46% das cidades brasileiras apresentam vulnerabilidades associadas ao acesso à água. No ciclo hidrológico, a água da chuva infiltra-se no solo, recarregando os aquíferos, flui pelos rios, transpira das plantas e evapora, formando as nuvens. Em face da mudança do clima, que impacta fortemente o ciclo hidrológico, as últimas décadas foram marcadas por um aumento significativo na ocorrência de eventos climáticos extremos em diferentes partes do planeta, com secas e enchentes cada vez mais severas. Esses eventos extremos decorrem de fenômenos globais e se manifestam de forma mais crítica, onde as condições ambientais locais encontram-se mais degradadas, afetando principalmente as populações mais vulneráveis. O estado de conservação dos mananciais e dos ecossistemas são determinantes para a garantia da quantidade e qualidade da água. A Organização das Nações Unidas reconhece que a água é um direito humano. A água é fundamental para um nível de vida adequado e com saúde, e base para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O desafio é: como melhorar as condições de oferta de água? O Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério do Meio Ambiente trabalha para integrar a gestão das águas com a gestão ambiental e com outras políticas públicas, promovendo a transição para um modelo de desenvolvimento sustentável, tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. A revitalização de bacias hidrográficas tem por objetivo preservar, conservar e recuperar os rios brasileiros, por meio da implementação de ações ambientais integradas, de modo a melhorar a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, para os usos múltiplos.
Além disso, visa conservar e restaurar os ecossistemas aquáticos. Recuperar nossas bacias é combater o desmatamento, a poluição e a erosão do solo, restaurar a vegetação nativa, proteger as áreas de recarga, garantir um saneamento adequado, reciclar o lixo, planejar a ocupação do território, fomentar a educação ambiental, a agroecologia, o ecoturismo e a produção sustentável. Para atingir esses objetivos, é necessário o engajamento de toda a sociedade, do poder público, da iniciativa privada, das organizações sociais e das universidades. Nesse contexto, os comitês de bacias hidrográficas têm papel estratégico na revitalização dos rios brasileiros. Cuidar das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios, das nossas águas, é condição essencial para a manutenção da vida, do bem-estar da população e para o desenvolvimento sustentável. Faça parte do Brasil que cuida de suas águas. Participe. Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Ministério do Meio Ambiente. Não, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da direção do Fórum, na pessoa do Bush, presidente do Fórum. Também cumprimentar os presidentes de comitês de bacia aqui presentes, os dirigentes dos órgãos federais, nosso secretário Jair, prefeitos, secretários de Recursos Hídricos e Meio Ambiente dos estados. Dizer que nessa construção do programa, cumprimentar também Ricardo Andrade, diretor da ANA, que foi o condutor do Fórum Mundial da Água aqui no Brasil. E dizer que a construção desse programa ele está calcado exatamente num olhar, numa revisão, num novo olhar, após 20 anos da Lei de Recursos Hídricos, se voltar para os fundamentos, objetivos e diretrizes da lei. Então, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, conforme a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil está dividido em 12 regiões hidrográficas. E, segundo os dados da Agência Nacional de Água, nós temos grandes desafios, tanto de quantidade como de qualidade. Então, nós temos a região amazônica, que concentra em torno de quase 80% das águas do Brasil, e onde temos 5% da população. E nós temos, na verdade, quase 95% da população, com o restante dos 20% de água. Temos no centro-oeste a expansão da fronteira agrícola, ainda na região da Amazônica a expansão da energia hidrelétrica, o problema histórico e natural do déficit hídrico no Nordeste, na região Sudeste, os impactos da poluição e da urbanização, e também no Sul, o problema do déficit hídrico em função da disponibilidade de demanda para a agricultura de irrigação. E nesse processo da revitalização de bacias, nós temos que começar a cruzar as agendas. Na nossa oficina que fizemos ontem, com alguns de vocês aqui, se falou que aqui mesmo em Florianópolis, há poucos meses atrás, teve um seminário sobre unidade de conservação, e que muito pouco foi falado sobre água no seminário de unidade de conservação. Então, às vezes não é só nós da área de águas e recursos hídricos que estamos nas nossas caixinhas. Também a Agenda Verde, às vezes, está na sua caixinha. E é o grande desafio da gente começar a estabelecer o diálogo das várias agendas. Então, as unidades de conservação que foram implantadas no país com um olhar muito da proteção à biodiversidade ou dos monumentos naturais de grande valor ecológico e natural, ou arqueológico, ou paleontológico, também precisam cada vez mais ter o olhar da proteção das áreas de recarga. Temos vários exemplos no mundo de países que se anteciparam, olhando a sua área de recarga e estabeleceram áreas de proteção ambiental. É o caso de Nova York e a bacia do Rio Hudson, por exemplo. Então, como é que a gente vai identificar essas áreas de recarga
e protegê-las, casando com a política de unidade de conservação. E aí, então, nessa revisita às diretrizes da Lei de Recursos Hídricos, 20 anos depois, dizer e olhar o que diz a lei. A lei diz que na implementação da política, a gestão tem que ser sistemática, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Isso é óbvio. Se você lançar uma quantidade de esgoto num rio de baixa vazão, você vai ter um impacto maior. Se você lançar uma quantidade de esgoto num rio de grande vazão, a capacidade de diluição, a capacidade de suporte desse rio vai ser bem maior. Então, a questão de quantidade e qualidade é indissociável. A adequação na implementação da política às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Nós temos um continente para administrar e nós temos as leis nacionais. Mas, na hora da implementação, nós precisamos olhar o aspecto local, o clima, o relevo, a vegetação daquele local, que se estivéssemos na Europa, seríamos vários países. Então, como tratar cada região, cada bioma e cada ecossistema? E a necessária integração com a gestão ambiental. Então, o SINGRE e o SISNAMA cada vez mais vão ter que andar juntos, né, de forma a complementar suas ações. A articulação com os setores usuários, com planejamento regional, estadual e nacional. Os planos da bacia, hoje, são os instrumentos talvez mais completos que tem de uma visão de território, tendo a água na centralidade. E, muitas vezes, o plano diretor municipal, ao ser elaborado, não olha o plano da bacia. E, muitas vezes, define o zoneamento urbano sem saber que ali tem uma área de recarga. E, no zoneamento, às vezes, prevê a implantação do aterro sanitário exatamente numa área de recarga, porque não conhece. Não é que o prefeito seja mau, ele não sabe que ali é uma área de recarga. Então, eu estava conversando com o nosso amigo Paulo Varela, que é geólogo, dizendo que os engenheiros civis já demonstraram muito e já nos ajudaram muito no que diz respeito à tecnologia, à infraestrutura cinza. Mas nós vamos precisar cada vez mais dos geólogos e hidrogeológicos. Porque tem coisa que a tecnologia resolve, mas tem coisa que é só a natureza que resolve. E a indissociação também das águas superficiais e das águas subterrâneas. Por isso que na Europa tem pessoas que falam do território hídrico. Ou seja, você tem que ter o olhar da precipitação, da água superficial e da água subterrânea. Então, é a bacia hidrográfica com seu aquífero associado, com seu sistema de aquíferos associados. Porque, gente, a nascente, sem querer tirar o aspecto, vamos dizer assim, poético até, do milagre de uma nascente, ela é uma torneira. Se não tiver água embaixo, no subsolo, não tem nascente e não tem rio perene. Então, a maior cisterna é o subsolo. E é esse desafio que nós temos na integração das políticas. Por isso, a gestão do uso do solo, já prevista na nossa Lei 97, reforça isso, a importância desse tema do uso do solo. E a relação das bacias hidrográficas com o sistema estuário e zonas costeiras. Vocês viram no vídeo, a última Conferência Mundial de Oceanos diz claramente o que está acontecendo por aí no que diz respeito ao lixo no mar. E talvez seja um momento importante de retomada da consciência ambiental no planeta, do que está efetivamente acontecendo. Uma baleia que come um lixo, e come lixo, e come lixo, e começa a boiar, e que não consegue mais mergulhar, e morre. Esse é o nosso modelo.
E 80% do lixo está indo para o mar, está vindo do continente, por meio dos rios. Então, esta gestão ela tem que ser totalmente integrada. Por isso, não é à toa que, durante o Fórum Mundial da Água, a ONU lançou a cartilha específica, colocando o objetivo 6, né, que é a água potável e saneamento, no centro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a agenda para o ano 2030. E esse é o ponto principal que nos interessa, porque sem água não tem combate à pobreza, não tem irrigação, não tem produção, não tem energia, especialmente no momento, né, de necessidade da produção hidrelétrica como nós temos no Brasil. Então, essa gravura mostra muito a importância, né, do 6º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aqui também é importante essa figura que mostra que, dos 17 objetivos, a água e a agenda verde, a sustentação natural, é que dão base à sociedade e à economia e os grandes acordos internacionais. E falar de água e de ciclo hidrológico, para quem está, alguns de vocês, há muitos anos, né? Eu presidi o Comitê do Lago Guaíba, lá em 98, há 20 anos atrás. Construí, né, junto com várias pessoas, né, a Comissão Provisória do Lago Guaíba, né, quando, né, uns anos antes, nosso amigo Paim, né, o Sérgio, lá do Gravataí, né, construímos, né, os vários comitês lá do Sul. Mas é importante que, às vezes, a gente repisar algumas coisas que já são ditas há muito tempo, que é a problemática da impermeabilização do solo e a compactação do solo rural. Então, o modelo urbano e o modelo rural, nós vamos ter que começar, e várias experiências no país e fora do país já estão tratando disso. Porque, quando se fala em compactação do solo, muitas vezes se fala num conceito só de agricultura, de redução da produção. Mas a gente esquece que, na verdade, como falamos antes, o solo é uma grande esponja, o subsolo é uma grande esponja. E nós estamos compactando o solo, minha gente. Então, o que acontece? Vem a chuva, bate aqui, não consegue entrar e vai embora e vai evaporar. Então, nós estamos diminuindo a nossa capacidade de suporte da água subterrânea, que é o que vai dar e alimentar o rio e a nascente. Isso na zona urbana e na zona rural. E ainda, quando termina a superficial, nós fazemos um canudinho, colocamos um poço e começamos a puxar lá de baixo. Essa conta não vai fechar, e não está fechando. E aí nós temos uma questão que traz nossa Constituição de 88, que é a dominialidade das águas. Então, pela força da Constituição, todo rio que tem nascente e foz dentro do Estado e as águas subterrâneas são domínio estadual. É o Estado que dá a outorga. E os rios que perpassam mais de um país ou mais de um Estado são os rios federais, que quem dá a outorga é a Agência Nacional de Águas. Então, não é à toa que no Comitê do São Francisco vem se debatendo muito a questão do Pacto das Águas. Quanto que cada Estado vai entregar para a calha principal. Então, é um grande conserto que precisa ser feito, é um desafio muito grande à política, porque alguns países, como a França, que deram origem à nossa lei, é tudo federal. Então, é muito mais fácil. Então, o desafio da gestão de recursos hídricos é muito grande. E esse aspecto ambiental que vem acontecendo, vem também causando a redução da disponibilidade hídrica. Por isso, nós, vamos dizer assim, vinculando a soma da política ambiental e da política de recursos hídricos, a partir de 2016, foi estruturado o Departamento de Revitalização de Bacias com essa missão, né, de promover esse grande concerto, essa grande articulação, né, dos órgãos e instituições que tratam desse tema, visando a preservação, a conservação e a recuperação ambiental. O conceito de revitalização ele vem muito da Bacia do São Francisco, e é muito interessante esse conceito,
Porque aqui no Sul mesmo falam muito em recuperação, outros lugares falam em requalificação. Mas depende do trecho do rio, depende do rio. Ontem mesmo na oficina se falava no Tietê. Se diz, o Tietê está morto. Não, o Tietê está bem antes da cidade, está mal na cidade e vai se recuperando, e lá adiante já começa a ter vida de novo. Então, na verdade, o que tem é a cidade fazer as pazes com o rio. Porque o rio, ele se recupera. É só a gente parar de poluir. Então, esse é o grande desafio que nós temos quando a gente está falando em qualidade e quantidade. E nós afirmamos o conceito da revitalização diferente da requalificação e recuperação, trazendo a ideia da preservação. O que está em pé, o que tem de vegetação, o que tem de áreas ainda em condições, áreas preservadas, nós temos que preservar. Então, é proteger a vida. Conservar a vida onde já está se usando, de forma sustentável. E recuperar onde ela foi perdida ou esteja mal. Por isso que a gente vem afirmando o conceito de revitalização. A gente pode fazer a requalificação ambiental de um bairro histórico, mas se não te levar à atividade cultural, não levar as pessoas para lá, não vai ter vida. Então, é esse o conceito que a gente vem trazendo no sentido de recuperar os nossos rios. Então, é a relação histórica da cidade com o rio. Por que a cidade se instalou ali? Foi porque tinha um rio, tinha uma água. Então, como é a relação da cidade com o rio? Então, passa pelo aspecto da educação ambiental, da relação, vamos dizer assim, das pessoas com aquele corpo hídrico que deu origem àquela cidade. Ou foi motivo que as pessoas pararam ali para construir aquele núcleo urbano. E o foco, claro, em quantidade e qualidade para os usos múltiplos, como define a lei. E esse olhar de que no rio não tem só H2O. Ele é um ecossistema aquático. E tem pescadores, e todo mundo gosta de peixe, né? Então, a gente tem que manter os rios vivos. É também uma forma de economia. Teve épocas que o Rio São Francisco se pescava mais que quase toda a costa brasileira. Fizemos todo o censo da pesca do São Francisco. Então, quais são as diretrizes? Elas conversam exatamente com a Lei de Recursos Hídricos, né, que trata do planejamento estratégico participativo, tem que ser sistêmico integrado, com a gestão ambiental integrada, e atuar nas causas da degradação. Então, nós temos discutido muito a questão do modelo de desenvolvimento, porque muitas vezes a gente vai proteger uma nascentezinha aqui e está sendo feito um licenciamento ambiental de 1.000 hectares no lado, com desmatamento. Então, nós vamos ficar enxugando gelo. Então, qual é a sustentabilidade naquela bacia? Então, a lei ela traz dois elementos muito importantes, que é a Bacia Hidrográfica com Unidade de Planejamento e Gestão e o Comitê de Bacia, onde agrega todas as instituições e usuários naquela bacia. Então, a questão dos usos econômicos, dos usos para consumo humano, elas são debatidas ali. E a lei garante que, na escassez, o consumo humano e a destinação animal são prioridades. Então, a lei já dá uma diretriz. E isso é muito importante na discussão com os comitês, porque isso vai do macro ao micro, desde o grande comitê, ou até uma discussão de condomínio, como teve em Brasília, lá em Águas Claras, quando não tinha perspectiva de água e só tinha tantos 1.000 litros dentro da caixa d'água do prédio. E como é que se dá essa discussão? O condomínio virou quase um comitê de bacia, mas não era um comitê de bacia, era o comitê da caixa d'água. Quem tem direito a mais água? É quem tem mais dinheiro no prédio? Quem tem o carro mais bonito? Ou é pelo número de pessoas que tem em cada casa? Então, na discussão da água, enquanto tem água, está tudo bem. Agora, quando vem a falta, é aí que a gente vai ver a nossa capacidade civilizatória de diálogo. E essa experiência dos comitês de bacia é fundamental, porque é uma escola de diálogo, em cima da discussão do uso essencial à vida. Então, a tendência cada vez mais dos conflitos de água que nós vamos ter é ter, nos comitês de bacia, a discussão e o diálogo do uso da água, e essa escola ela vai ser ampliada e vai necessitar ser ampliada para auxiliar nesses momentos de conflito. Então, o programa, é claro, me ajudar no tempo alguém que tiver
controlando. Necessariamente passa pela parte da gestão e sistema de informação. Necessariamente monitoramento e fiscalização, fortalecimento institucional, até porque os estados vão ser parceiros estratégicos do programa Revitalização. Como eu falei, os estados administram, a gente pode dizer, 70% a 80% das águas. Então, se os estados não se envolverem no programa de revitalização, não vamos ter sucesso, não é o governo federal sozinho que vai poder fazer. A questão do uso sustentável dos recursos naturais, o tema da agenda marrom, esgoto, e a transição de modelo, né? Como é que a gente faz a transição de modelo para uma produção mais limpa, uma produção agrícola mais sustentável. Então, dentro das perspectivas do programa, estamos estruturando um grupo de trabalho no Ministério do Meio Ambiente e vinculadas com a ANA, o IBAMA, Serviço Florestal do Brasil, de forma a consensuarmos o desenvolvimento do programa. Estamos realizando uma série de seminários temáticos regionais durante o semestre. Ontem, aqui, aproveitando o INCOB, realizamos uma oficina muito rica, com a participação de representantes de aproximadamente quase 20 estados, estavam presentes, de vários comitês, e foi muito representativo, que todas as regiões do país estavam na nossa oficina, e tivemos resultados muito importantes para a construção do programa. Então, seguimos com o documento base, que pretendemos ter até o final do ano, a partir dessa coleta de sugestões, né, e avançamos, né, na consolidação do documento para que o ministro, né, que lançou esse desafio na Semana do Meio Ambiente, o ministro Edson, né, se tenha esse documento no final do ano, exatamente como foi falado ontem pelo Bush. Nós temos que colocar o tema da água presente nessa transição que nós vamos ter institucional para o próximo período. Então, ter um documento afirmando a importância da recuperação dos rios brasileiros, numa grande pactuação, é fundamental também na posse dos novos secretários estaduais de recursos hídricos, né, e toda a recomposição que haverá a partir de janeiro. Onde, né, a partir, então, do primeiro semestre do ano que vem, devemos abrir o debate, então, da construção dos programas estaduais de revitalização de bacias. Isso é importante porque muitos estados também já estão revendo seus planos estaduais de recursos hídricos. Então, em muitos estados, né, no plano estadual, tem que ser reforçado o tema da revitalização. Agora, uma coisa é um plano, outra coisa é um programa. Um programa tem ações de implementação, né? Então, um programa, na verdade, é um desdobramento do plano. E, nesse sentido, tratando do tema da inovação, como o nosso departamento trabalha no tema da revitalização e do acesso à água, nós trazemos aqui um tema que é da dessalinização de águas. Nós nos acostumamos, ao longo do tempo, a apresentar aquele slide das águas do mundo e das águas disponíveis. A gente coloca que tem tanto por cento de água no mar, tanto por cento de água subterrânea, tanto por cento nas calotas polares, e tem 2% ou 0% de água disponível. Mas a tecnologia e o mundo avançou, minha gente. Então, não é à toa que tivemos, em outubro do ano passado, o Congresso Mundial de Dessalinização aqui no Brasil. E vários países do mundo estão migrando para a dessalinização de água do mar. E os custos dessa tecnologia, que a gente dizia que eram quase impeditivos, há alguns anos atrás, hoje ela compete tranquilamente com as estações convencionais. Com um elemento importante, que é a qualidade de água, que a tecnologia de membranas começa a nos dar, né? Então, o programa Água Doce é um programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem foco no semiárido, e que conversa também com o tema da revitalização, porque a revitalização nada mais é do que a gente trabalhar as condições de garantia das condições de oferta da água. Mas nós temos que trabalhar nas duas pontas, na garantia das condições de oferta e na garantia do acesso. E daí nós temos que trabalhar com a natureza e com a tecnologia. Então, o desafio que nós tivemos e temos é essa área aí, que inclusive está desatualizado esse dado, o último dado
do semiárido é mais de 1.400.000 quilômetros quadrados. E esse é o nosso desafio. Às vezes o pessoal diz, Israel resolveu. Esses dias eu estava no Google, Israel resolveu. Daí fui ver, qual é o nosso menor estado no Nordeste? Sergipe. 21.000 quilômetros quadrados. Israel, 20.000 quilômetros quadrados. Bora a gente resolver 1.400.000 quilômetros quadrados? Por isso que essas comparações, quando vem, né, com o Brasil, fica difícil. Porque nós temos um continente para administrar. Então, hoje, nós estamos nesse desafio, são 9 milhões de pessoas na zona rural, com baixíssimo potencial hidrogeológico, e 70% dos poços da região são de águas salobras e salinas. Então, as águas interiores. E é uma região que vem sofrendo pela mudança do clima. E aí, eu trouxe essa apresentação porque conversa com a anterior, que é a questão da geologia e hidrogeologia. Então, nós temos aqui o aquífero Parnaíba, aqui embaixo do Piauí, de grande vazão, grande potencial. É uma área de 730.000 quilômetros quadrados. A área do aquífero Guarani no Brasil é 800 e poucos mil quilômetros quadrados. Nós temos aqui o aquífero Urucuí, embaixo de São Francisco, né, que os últimos dados da ANA apontam que ele contribui em torno de 80% da vazão, né, na estiagem do Rio São Francisco. Nós temos esses terrenos sedimentares na costa. Algumas ilhas sedimentares aqui no centro do Nordeste, mas boa parte do Nordeste está sobre o cristalino, que tem um potencial tremendamente fraco no que diz respeito à capacidade de armazenamento de água. E essa gravura da CPRM nos mostra muito bem. Por exemplo, se a gente está lá em João Pessoa, ou Recife, nós temos solos profundos, tanto é que tem uma fonte de água mineral da Indaiá ali naquele caminho, né, 50 quilômetros mais ou menos de João Pessoa. Mas conforme vai indo para o interior, a rocha vai aflorando. Então, nós temos solos rasos. Então, quando vem a chuva, geralmente em grande intensidade, num curto espaço de tempo, ela logo encontra a resistência da rocha e vai embora no primeiro riacho e leito de pedra. Então, essa umidade fica nessa fina camada de solo, vai percolando nas fraturas, fissuras dessa rocha. E é ali que ela vai acumulando. Por isso que em torno de 30% dos poços no semiárido dá poço seco, perfura na rocha e não encontra água. E quando encontra, a água é salobra ou salina. E a água é o que ela toca. Então, se tiver muito ferro, muito magnésio, muito sódio nessa rocha, assim vai ser a característica da água desse poço. Então, quando o povo está aflito e não tem mais água superficial, e ele busca a água subterrânea, ele escapa da contaminação bacteriológica e entra na contaminação química. E daí são problemas de cálculos renais, pressão alta, e tudo isso que gera de tomar essa água salobra. Então, não é à toa que, desde a década de 90, começaram a ser implantados desalinizadores lá no semiárido. Mas se viu que essa tecnologia estava com sérios problemas, porque quase a metade da água que passa no desalinizador virava o chamado rejeito, o concentrado, e era lançado no meio ambiente sem cuidado nenhum. E também muitos sistemas não estavam funcionando. Então, por isso que nós, do Ministério do Meio Ambiente, nos debruçamos para estudar essa tecnologia que vinha avançando no mundo todo. Por isso, essa parceria com as várias instituições do governo federal, estados, e aí foram surgindo técnicos, especialistas no tema, que nos auxiliaram muito no que diz respeito a construir uma metodologia de como fazer essa tecnologia funcionar no Brasil, né, já que em vários países do mundo ela é referência. E aí nós construímos uma metodologia do Programa Água Doce, incorporando cuidados técnicos, ambientais e sociais na recuperação, implantação e gestão de sistemas de salinização. Esse é o foco do programa. Então, daqui mais um tempo, outros órgãos já estão acontecendo com a FUNASA, Secretaria de Assuntos Indígenas, né, e vários órgãos estaduais, né, vão incorporando essa metodologia desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente. E qual é a importância dessa tecnologia de membranas? É porque ela é mais do que um dessalinizador. Ela deixa passar a água, mas você pode regular o equipamento para a quantidade de sais, porque as moléculas dos sais, né, podem passar para ela continuar sendo um alimento. Mas não passa vírus, não passa bactérias, não passa sólidos de suspensão. Então, aqui um equipamento de salinização, a importância que ele pode ser modular,
né? Passa pela bomba de alta pressão e joga nesses tubos que têm as membranas. A membrana é um polímero espiral. Nas comunidades do Nordeste, a gente brinca e diz que é um bolo de rolo. Todo mundo entende. É um bolo de rolo dentro de um cano, com um caninho dentro. Então, joga a água sob alta pressão, ela vai passando na membrana. A água que consegue chegar nesse caninho está dessalinizada. E a outra parte segue ao longo da membrana e é o concentrado. E é a mesma tecnologia de um pequeno sistema de salinização para uma grande usina de salinização de água do mar. São as mesmas membranas de osmose inversa, de alta rejeição ou baixa rejeição, que são usadas no mundo todo. Ok, certo. Então, né, quando chamaram para o tema da inovação, é exatamente isso que a gente está tratando aqui. Tem coisas que nós vamos ter que cuidar com a natureza, mas nós temos que avançar também, né, nas tecnologias sociais e também nas novas tecnologias que vêm aí para nos ajudar, porque hoje as membranas também elas vêm nos ajudar em outro aspecto, que é o reuso. Então, para frente, quem estiver na beira do mar vai dessalinizar a água do mar, e quem estiver no interior vai ter que fazer reuso. Só que as tecnologias que nós temos hoje de tratamento de esgotos e de tratamento de água não nos dão uma garantia adequada para esse reuso. E as experiências utilizando membranas estão sendo muito positivas. Tanto é que nós temos o Aquapolo lá em São Paulo, trabalhando com membranas, já fazendo reuso para o parque industrial. Então, isso já está acontecendo. Nós temos no litoral do Ceará vários hotéis que já estão com água dessalinizada, de poços de água salobra. Então, assim, essa tecnologia ela avança no planeta todo e ela nos permite. Brasília agora está fazendo o uso da água do Paranoá com ultrafiltração, membranas de ultrafiltração. Então, essa é uma tecnologia que ela vem para ficar e vai melhorar em muito, tanto a saúde da gente, porque o tratamento de água que nós temos é o tratamento para água de 60 anos atrás. Então, como é que a gente avança no uso dessa tecnologia? Na crise de São Paulo, já estava havendo um problema muito sério de contaminação de sulfato de alumínio. E a Sabesp optou para começar a implantar um sistema de tratamento por membranas. Porque o tratamento de membranas não precisa quase nada de produto químico. A rigor, uma água que passa no processo de osmose inversa não precisa nem de cloração. Nos nossos sistemas, a gente implanta o cloro, só o cloro residual, para ir até a residência das pessoas. Porque, na verdade, né, a água sai tremendamente pura. Mas, para dar certo isso, e essa conversa com o comitê, nós temos um grande processo de mobilização social. A gente pode dizer que a gente forma e incentiva a população para um comitêzinho para discutir o poço e a vazão do poço. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Mas é só explicar para a população. Esse poço, minha gente, fizemos o teste de vazão. Só deu 1.000 litros hora, que é a grande maioria dos poços do semiárido. Não só salinidade, mas baixa vazão. Então, é só 1.000 litros. E só dá para explotar esse poço 8 horas por dia. Então, é 8.000 litros de água que nós temos. Então, como é que a gente distribui essa água? Quais são os usos pré-existentes desse poço? Porque na hora de eu dar uma outorga também tem que saber. Ah, não, fulano já usava para plantação, já usava para o animal. Tem água suficiente para usar no sistema de sanitização? Então, é tudo pactuação. Como é feito num comitê de bacia, é feito lá no micro. Mas é só você dizer para a população, gente, é essa água que tem. Como é que a gente distribui? Como é que a gente vai combinar de usar essa água? Então, a gente tem um critério de 10 litros pessoa a dia. É água mineral, minha gente. É como se fosse água mineral. Então, o Nordeste nos faz aprender muita coisa. Eles têm a clareza do uso da água em função da sua qualidade. Então, eles sabem, nas comunidades rurais, qual é a água para beber, qual é a água para lavar, qual é a água de gasto. Isso é uma coisa que aqui para o Sul e Sudeste a gente tem que aprender, porque a gente está acostumado a quase usar água mineral para lavar calçada e lavar o chão da casa. Então, para frente, cada vez mais, a gente vai ter que ter esse olhar do uso da água em função da qualidade. E durante muito tempo que eu estava nessa discussão, querendo entrar no tema da revitalização de bacias, e me sentia assim, mas o que eu estou fazendo aqui no Nordeste? Né? Que me mandaram para o Nordeste para construir esse programa. E eu compreendi, minha gente, que eu estava indo lá, porque eu vinha do Sul. E há 20 anos atrás, quando dava minhas palestras, que ia faltar água, lá no Comitê do Lago Guaíba, com o Paim, com a turma,
Às vezes saía assim com um dia de chuva. Disse, será que eu estou mentindo para essa meninada aqui? E a gente, com o tempo, foi ver que isso tudo estava certo, né? E eu fui para o Nordeste, porque daí eu fui ver o que é não ter água. Então, a seca dos últimos 5 anos, eu não assisti pelo Google ou por satélite. Nós estamos lá, implantando o sistema de sinalização, porque os açudes secaram, todos, os grandes, os pequenos, todos. E o que tinha água subterrânea salgada para o povo beber. Então, a gente viveu isso. Então, foi para ter mais consciência que eu entendi que eu fui lá. E é por isso que agora estão dadas as condições, né, para a gente seguir esse programa. Então, é muito sério. E daí o povo está aí mesmo. E é esse povo quem está trabalhando. E é um povo muito lindo de trabalhar. Tem muito para aprender. Na simplicidade, no acolhimento. E aí, então, voltando um pouquinho, na comunidade se faz o acordo de gestão para o uso da água. Então, esse é o ponto do programa. E outro aspecto é a sustentabilidade ambiental. Ou seja, se essa água do poço é salgada, ela é salgada por causa dessa rocha. Mas esse solo vem dessa rocha. Então, o meio é salino. Então, fomos estudar as águas dos açudes, dos barreiros superficiais. Então, sempre se vê, do ponto de vista ambiental, o quanto esse concentrado resultante do processo de sinalização, que seria o rejeito, ele é um problema ambiental ou não é, que é a preocupação do Ministério do Meio Ambiente. Então, sempre utilizamos a partir de um poço, geralmente os poços lá em torno de 60, 70 metros de profundidade, passam no desalinizador, em torno de 50 ou 30, 40, 30, 70 de água potável, concentrado, que vai para o tanque, e o chafariz que distribui água à população. Não é que a gente não queira distribuir água nas casas, é que a maioria dos poços não tem vazão para distribuir água nas casas. E também tivemos, com a parceria fantástica com a Embrapa Semiardo, um aproveitamento produtivo para o sistema de salinização, onde se cria a tilápia, e como a água do tanque do peixe precisa ser renovada, temos essas plantas que vêm do deserto da Austrália, mas desde a década de 30 estão aqui no Nordeste, não tem condições de virar uma praga. E ela tem em torno de 14% de proteína. É uma ótima forrageira para caprinos e ovinos. Então, com isso, também esse conceito da convivência semiárida, de puxar os animais mais para perto de casa, para reduzir o impacto na caatinga. Então, essa é uma das estratégias também do programa. E o por onde começar? Como falava ontem, e o recurso? E a gente pergunta, onde é que está o projeto? Se a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o problema, o que fazer para resolver o problema, como fazer e quanto custa, não tem recurso. Quem que vai dar recurso para um projeto que a pessoa não sabe? Então, nós temos que primeiro ter os projetos. Então, por onde começar? Pra gente, se tivesse dinheiro só para um município do semiárido, por onde a gente começaria? Então, nós cruzamos. Onde menos chove nos últimos 60 anos. É esse miolo aqui, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Picos, aqui no Piauí, norte da Bahia, sul da Bahia e Minas. É aí que são os dados históricos e públicos. Onde é que é a menor IDH? Maior mortalidade infantil. E a gente foi cruzando e elaboramos os planos estaduais. Então, por isso, que na lista dos planos estaduais do programa, nós temos lá, começando, por exemplo, na Bahia, em Santa Brígida, indo até o último município, Alagoas e assim por diante. E os dados consolidados públicos são dados secundários, mas para saber o que está acontecendo lá no interior, a gente tinha que ir em cada comunidade. Então, nós visitamos, diagnosticamos 3.378 comunidades, dos 300 municípios mais críticos do semiárido. E aí, do ponto de vista ambiental, tivemos alguns dados interessantes, porque nós estamos fazendo análise físico-química completa desses poços. Então, quais são os poços que têm mais os sólidos totais? Então, 81% dos poços deu sólidos totais acima. Tem poço que nós encontramos 31 mil ppm. A salinidade do mar é 35 mil ppm. Então, tem poço no interior da Paraíba mais salgado, entre aspas, que o mar. E se passa no desalinizador, ainda isso aumenta. Então, esse poço, se nós formos usar, ele precisa de um cuidado ambiental. A questão do sódio, que é um grande problema, ele que desagrega o solo. Se tiver muito cálcio, não é problema. Então, também nós estamos nesse grau
de informação, de ferro. Mas qual é o dado que eu queria trazer para vocês? Os açudes, os barreiros, em média, 6.700 miligramas por litro de sais. Então, esse é um dado importante. Ou seja, se o nosso concentrado for menor que 6.000 ppm, ele não é um grande problema ambiental, porque as águas superficiais naturais estão com 6.000 ppm. Então, como toda análise, ela é um raio-x de um momento, vai variar do período de seca e de chuvas, mas esse dado ele é importante no que diz respeito à análise ambiental e se entender qual concentrado é ou não um problema do ponto de vista ambiental. E aí a Embrapa desenvolveu, já pensando também em recurso hídrico e destinatação animal, que é os dois usos principais da lei, dos 1.000 poços que se analisou, 48 estão em boas condições. Desde o ser humano beber, a galinha, o boi, não sei o quê. 364 já estão aqui na linha B, de 1.000 a 4.000 ppm. A grosso modo, 4 gramas de sal por litro. Né? A portaria do Ministério da Saúde diz que até 1.000, né? Até 1.000 é possível beber a água. Mas vai depender também da concentração dos vários elementos. Né? Mas a portaria do Ministério do Meio Ambiente diz que a partir de 500 miligramas por litro já é água salobra. Vamos concluindo, né? E 200 e pouco já é essa turma aqui que consegue, e o último mais resistente é o bodinho, que vai até 10.000 ppm, segundo os dados da Embrapa. Mas daí já começa a ter problema de pressão alta. E, gente, e aí nós temos 200 poços. Então, já é uma referência. Então, dos 100 sistemas que nós estamos implantando na Paraíba, por exemplo, talvez daqui a alguns 5 ou 10 anos, quando algumas dessas mantas começarem a dar algum problema, talvez a gente precise manter aquela manta protegendo o sal do solo apenas em 20% deles. Então, agora o Ministério do Meio Ambiente tem segurança para saber onde é um problema o efluente do desalinizador e onde não é. E mudar o conceito de rejeito para recurso. Nessa seca, muitas vezes, em muitas comunidades, o coxo de destinação animal era uma das poucas fontes de água que os animais tinham para beber, e o pessoal vinha de muito longe para pegar a água do concentrado para a sua criação. Então, já chegamos hoje em torno de 500 comunidades com sistema de salinização. A gente pode dizer que o Brasil hoje é um dos sistemas com maiores unidades de salinização. São pequenas, mas, como disse o presidente da Associação Internacional de Salinização, em alguns países eles têm 5, 2 grandes usinas. Nós temos 500 para dar conta. Então, a análise de qualidade de água, de monitoramento, é para 500. Mas os sistemas que nós temos aqui no Brasil, eles também são mais simples de operação. Tanto é que a coordenadora do projeto de salinização da Austrália, lá em São Paulo, no Congresso, depois de ver uma da senhora operadora de um sistema nosso falar, com simplicidade ela foi dizendo quantos passos eram para ligar o desalinizador, para desligar, o que acontecia, porque a gente capacita a comunidade para isso. Temos técnicos no Brasil muito avançados no tema da desalinização. A coordenadora do projeto da Austrália disse: eu acho que eu vou levar a senhora lá para a Austrália, porque os meus engenheiros dizem que é muito difícil operar essa máquina. Então, esse é o nosso desafio que nós temos aí. Então, já são 1.200 operadores, todas as comunidades já referenciadas. E um ponto para encerrar, que é o tema da gestão compartilhada. O próprio Banco Mundial já fez vários estudos de gestão em zona rural. E a afirmação de todos os estudos diz que a gestão tem que ser compartilhada. Então, no modelo de gestão do programa, a parte de operação, que é o operador, energia e pequenos reparos, fica com o município e a comunidade. E a parte de manutenção preventiva e monitoramento fica com o Estado. Então, nós temos recursos nos convênios em apoio aos Estados para essa manutenção e monitoramento. Né? E esse é um conceito que nós temos que ter. Nós estamos muito acostumados a fazer a obra e abandonar a obra. Eu tenho dito no programa que a conclusão da obra é o início. É o início do funcionamento de uma estação de tratamento de água. Ninguém implanta uma estação de tratamento de água e abandona. E aí estão os vários sistemas. Aí foi no Rio Grande do Norte, em 2007, os primeiros sistemas implantados. O Ceará também, já implantamos 200 e tantos sistemas. Pentecostes.
Os cursos de operadores, também na Bahia. A Bahia já implantou 150 sistemas, está indo, nesse momento, a licitação para mais 150. E é importante, que mesmo sendo uma pequena obra, ela está na agenda dos governadores, né? Porque em torno de 30 dias, uma obra dessas muda a vida das pessoas. Né? Então, os vários governadores. Aqui foi em Santa Brígida. Foram 17 sistemas implantados nesse município. Se resolveu quase o problema da região. E aqui são as perspectivas, nosso desafio de sustentabilidade, que volta a falar com a revitalização. Nós temos um problema muito sério de energia na região. Então, nós já, no Rio Grande do Norte, também tem sido pioneiro nisso, né? Já tinha todo um cuidado ambiental com os efluentes do sistema, e agora avançamos com a energia solar. Com mais de 50, 60 mil reais no sistema, se implanta o sistema solar e se dá autonomia e segurança hídrica. Então, o piloto já foi realizado e nós já temos condições, em termos de referência, para estar implantando, porque em torno dos 30% dos sistemas que implantamos até agora continuam com problemas de energia. E, em vez de estar investindo em grandes transformadores e linhas de distribuição, a opção está sendo implantar os sistemas solares. E aqui, depois do Congresso Mundial de Salinização, nós fizemos um casamento que foi importante, do Conselho Mundial Solar com a Associação Internacional de Salinização. Então, lá no Siridó, nós fizemos esse debate da integração dessas duas tecnologias que vêm para esse novo tempo, que é a energia solar e de salinização. O Água Doce, então, foi premiado nesse Congresso Mundial de Salinização que teve em São Paulo, exatamente por esse aspecto inovador, né, e social. E aqui já algumas experiências da agricultura biossalina. Ou seja, Israel e outros países estão vendo que estão usando, inclusive, água salobra, às vezes até salina, para a produção. Então, a Embrapa, lá em Petrolina, já está desenvolvendo vários cultivos, como a Gliricídia, capim-elefante, todos devidamente monitorados, é claro, aproveitando águas salobras dos efluentes. A palma está dando muito certo, né? E a própria quinoa, que isso aí, né, todo mundo sabe o valor da quinoa no mercado, né? Então, esses são elementos importantes. E avançando, né, no conceito da sustentabilidade e afirmando que a água de qualidade é um bem público e um direito humano. Então, agradecer a ouvida de vocês, dizer que lá no Ministério nós estamos à disposição para a sequência desse debate e que trabalhe exatamente tendo nos comitês de bacia parceiros essenciais para a sustentabilidade das bacias e para a discussão, tanto da garantia da condições de oferta de água, como da garantia do acesso à água. Tá? E tendo os comitês de bacia como esse grande fórum, né, do diálogo, do respeito às diferenças. Né? Porque se era para ser todo mundo igual, a nossa digital era a mesma. O nosso desafio é exatamente sentar na mesma mesa os diferentes e tentar se entender. Eu vejo que a experiência dos comitês de bacia é isso, é respeitar o outro, a opinião do outro, e tentar chegar num acordo. E esse é o grande desafio que nós temos, se a gente quiser avançar numa sociedade civilizada. É pelo diálogo. E o comitê é um grande instrumento e a escola do diálogo. Muito obrigado e vamos em frente.